Naquela manhã fria de primavera, as serranias de Trás-os-Montes estavam cobertas por uma espessa névoa, que se esgueirava pelas colinas como um véu branco. João, um homem simples que sempre vivera nas montanhas, sentia o cheiro da terra molhada e o ar fresco cortando seu rosto enquanto caminhava pelas trilhas de sua aldeia. Ele conhecia cada canto daquelas terras, onde crescera e trabalhara durante toda a sua vida, mas naquele dia, algo estava diferente. Algo o chamava, uma sensação estranha, uma inquietação que não conseguia explicar. Ele estava a caminho de uma das suas rotinas diárias, verificar as armadilhas que colocava nas florestas ao redor da sua casa. Essas armadilhas, que serviam para capturar pequenos animais como coelhos e javalis, eram uma necessidade para sua sobrevivência. O inverno em Trás-os-Montes podia ser implacável, e João sabia que a caçada era uma das poucas maneiras de garantir comida. No entanto, ao chegar em uma das armadilhas, algo lhe chamou a atenção. A pequena gaiola estava amassada, como se tivesse sido forçada de dentro para fora. Ele se aproximou cautelosamente, sentindo o coração acelerar. Quando olhou por entre as grades, ficou paralisado. Dentro da armadilha estava um enorme urso pardo. O animal estava claramente em pânico, suas patas traseiras presas nas grades enferrujadas, e seus olhos estavam cheios de desespero. João sabia que não podia simplesmente deixar aquele animal sofrer. Mas, ao mesmo tempo, sabia que estava lidando com uma criatura selvagem, feroz e imprevisível. O urso rosnava baixinho, mas não atacava. Era como se soubesse que João não estava ali para fazer-lhe mal, mas sua raiva e medo ainda estavam visíveis. Com o coração pesado, João começou a trabalhar nas correntes da armadilha, tentando soltar o animal com a maior cautela possível. O som das suas mãos trabalhando nas garras enferrujadas ecoava pela floresta, mas João manteve o foco. Ele sabia que o tempo era essencial. Se o urso permanecesse preso por muito mais tempo, as feridas em suas patas poderiam se agravar, ou pior, o animal poderia entrar em pânico total. Depois de muito esforço, ele finalmente conseguiu libertar o urso. O grande animal, embora ainda desconfiado, parecia entender que o homem não era uma ameaça. Quando João se afastou, o urso olhou uma última vez antes de desaparecer para a densa floresta, com um movimento rápido e silencioso, como uma sombra fugidia. João ficou ali, parado por um momento, olhando o caminho que o urso havia tomado. Ele sentia um alívio estranho, misturado com um sentimento de gratidão por ter feito a coisa certa. Mas também sentia uma pontada de dúvida. A natureza, pensou ele, era um mistério que não podia ser desvendado, uma força muito maior do que qualquer homem poderia controlar. E, naquele momento, ele não sabia se havia tomado a decisão certa. Nos anos seguintes, a vida de João seguiu o seu curso, sem grandes mudanças. Ele continuou a caçar, a viver nas montanhas e a se dedicar à sua terra. No entanto, o episódio com o urso nunca o deixou. Ele sempre pensava no olhar daquele animal, nos seus olhos cheios de dor e medo, e na liberdade que João lhe havia dado. De vez em quando, ele se perguntava o que teria acontecido com o urso depois daquele dia. Ele nunca soubera. Então, um dia, quando menos esperava, a resposta a essa pergunta chegou. Era uma tarde quente de verão, e João estava sentado à sombra de uma árvore em sua pequena propriedade, reparando suas ferramentas. O som distante de pássaros cantando e o cheiro de terra quente eram os únicos sons que preenchiam o ar. Mas, de repente, ele ouviu um som estranho, vindo da floresta. Era um grunhido profundo, mas familiar. João se levantou imediatamente, seu corpo tenso de surpresa. O grunhido se repetiu, mais forte, mais próximo. E então, ele viu. Surgindo das sombras da floresta, vindo em sua direção, estava o urso. Mas algo estava diferente. O urso estava mais imponente, mais forte. Seus olhos, que um dia estavam cheios de desespero, agora tinham uma expressão estranha. Era como se o animal estivesse vindo até ele com propósito. João sentiu o coração acelerar. Ele se perguntou por que o urso estava ali, depois de tanto tempo. O animal parou a poucos metros de João e, com um olhar que parecia entender o homem, deu um passo à frente. Mas então, algo inesperado aconteceu. O urso se agachou no chão, como se estivesse esperando algo de João. João, atonito, não sabia o que fazer. Ele nunca tinha visto um animal agir daquela maneira. Lentamente, ele se aproximou do urso, mantendo a calma. Quando chegou bem perto, o urso fez algo ainda mais surpreendente. De sua boca, o animal deixou cair um pequeno pacote de couro. Era um pacote amarrado com uma corda de cânhamo. João pegou o pacote com as mãos trêmulas. Quando o abriu, uma pequena chave de ferro, antiga e desgastada, apareceu diante dele. Mas o que mais o surpreendeu foi o pedaço de papel enrolado junto à chave, que tinha algo escrito nele. João, com as mãos ainda trêmulas, desenrolou o pedaço de papel. As palavras estavam escritas em uma caligrafia que ele não reconhecia, mas ainda assim eram claras.
A chave para o que você procurou está mais perto do que imagina. O destino de ambos está ligado, e há algo a ser revelado. Essas palavras, curtas mas enigmáticas, deixaram João completamente atordoado. O que significava aquilo? O que havia acontecido com o urso durante todos esses anos? Por que ele lhe trazia aquela chave? O urso, após deixar o pacote, olhou para João mais uma vez, como se esperasse uma reação. Então, sem mais uma palavra ou gesto, virou-se e desapareceu novamente na floresta. João ficou ali, imóvel, segurando a chave e o papel. Ele não tinha respostas, apenas mais perguntas. Mas uma coisa ele sabia: a sua vida estava prestes a mudar. O destino que unia aquele urso era algo que ele não poderia ignorar. E assim, com o coração cheio de incertezas, mas também de uma estranha sensação de que algo maior estava em jogo, João começou a caminhar em direção ao que o aguardava nas profundezas da floresta. O que quer que fosse, ele sabia que não poderia voltar atrás. João caminhou pela floresta com a chave na mão, seu coração batendo forte, como se cada batida fosse um eco profundo, reverberando pela vastidão daquelas terras que ele conhecia tão bem, mas que agora pareciam estranhas, misteriosas e, de alguma forma, ameaçadoras. A chave, pequena e simples, parecia carregar um peso muito maior do que seu tamanho sugeria. Ela não era apenas um objeto físico, mas um símbolo de algo que João ainda não entendia completamente, mas que sentia profundamente. Algo estava prestes a ser revelado, e ele não sabia se estava pronto para o que fosse. Os raios do sol filtravam-se pelas copas das árvores, criando sombras dançantes no chão de terra batida. O som dos passos de João parecia abafado, como se a floresta estivesse tentando esconder os segredos que guardava. Mas a tranquilidade exterior não fazia nada para acalmar o turbilhão dentro de João. Ele não conseguia tirar da cabeça as palavras que haviam sido escritas no pedaço de papel: a chave para o que você procurou está mais perto do que imagina. O destino de ambos está ligado, e há algo a ser revelado. Essas palavras estavam queimando sua mente. O que aquilo significava? Ele, que sempre tivera uma vida simples, de trabalho árduo e momentos tranquilos, agora se via preso a uma trama muito maior do que podia compreender. Porque o urso, aquele ser selvagem que ele havia libertado anos atrás, voltaria agora, trazendo-lhe uma chave e um bilhete com palavras enigmáticas. Qual era o destino que ele e o urso compartilhavam? João parou por um momento, sentindo uma sensação de inquietação tomar conta de si. Ele se lembrava do olhar do urso, aquele olhar que lhe dizia mais do que palavras poderiam expressar. Era como se o urso soubesse algo que ele ainda não sabia. Algo importante. Algo que ligava os dois de uma maneira que ele não conseguia explicar. A chave, que ainda estava apertada em sua mão, parecia quente agora, como se tivesse absorvido a energia de todo o mistério que estava prestes a ser desvendado. João não sabia se deveria continuar sua caminhada em direção à floresta, mas o que ele sentia naquele momento era inevitável. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Algo lhe dizia que não tinha escolha. Algo dentro dele o impelia a seguir, a descobrir o que estava escondido nas profundezas daquela floresta que tanto conhecia, mas que, de repente, parecia tão estranha e cheia de segredos. Com um suspiro profundo, João se decidiu. Ele guardou o pedaço de papel e a chave em seu bolso e começou a caminhar com mais determinação. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se a terra estivesse tentando resistir à sua passagem. Mas ele não podia parar. A sensação de que algo grande estava por vir, algo que poderia mudar tudo, era inegável. Enquanto avançava pela trilha, seus pensamentos se misturavam com as lembranças daquele dia, anos atrás, quando libertou o urso. Ele se lembrava do medo que sentira ao se aproximar da armadilha, do rosnado do animal, e de como, com o coração apertado, ele tomara a decisão de libertá-lo. Naquele momento, João sentiu uma ligação com o urso, uma conexão que ia além de simples compaixão por um ser em sofrimento. Ele sabia, de alguma forma, que aquela ação havia sido mais do que um simples ato de bondade. Era como se ele tivesse sido guiado por algo maior, algo que agora ele começava a entender. A floresta se tornava cada vez mais densa, e a luz do sol começava a desaparecer, dando lugar a sombras mais profundas. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se algo o observasse, esperando por ele. Ele parou por um momento e olhou ao redor, mas não viu nada. O silêncio era absoluto, e o único som que quebrava a quietude era o som suave de seus próprios passos. De repente, ele ouviu algo. Um som distante, como o sussurro de folhas sendo movidas pelo vento. Mas não era o vento. Era mais profundo, mais pesado. Era um som que ele reconhecia. Era o som de algo se movendo entre as árvores, algo grande, imponente. O som de algo que estava indo em direção a ele. João parou, congelado. O ar parecia ter ficado mais denso, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. O som se aproximava, mais forte a cada segundo. João não conseguia se mover, o medo o paralisava, mas ao mesmo tempo,
uma sensação estranha de curiosidade o empurrava para frente. E então ele viu. Aparecendo entre as árvores, imponente e silencioso, estava o urso. Mas não era o mesmo urso que ele havia libertado anos antes. O animal agora parecia ainda maior, mais forte. Seus olhos, que antes estavam cheios de medo, agora estavam firmes e certos. Havia uma sabedoria neles, algo que João não podia compreender, mas que o fazia sentir uma espécie de respeito inato. O urso se aproximou lentamente, sem fazer nenhum som, até que ficou a apenas alguns metros de João. O homem estava imóvel, os olhos fixos no animal, sentindo o peso do momento. O urso olhou para ele, e foi como se o tempo parasse. Não havia raiva, não havia medo. Havia apenas uma presença silenciosa e poderosa que parecia envolver ambos. João podia sentir a força daquele olhar, mas também a gentileza, como se o urso soubesse o que ele estava sentindo. Foi então que o urso se agachou, como um gesto de respeito. Ele abaixou a cabeça, e sua grande pata dianteira tocou suavemente o chão, como se estivesse oferecendo algo. João, com as mãos trêmulas, estendeu a sua mão, tocando a pata do urso. Ele sentiu um calor profundo e reconfortante, algo que o fez esquecer momentaneamente o medo e as dúvidas que o assombravam. O urso se levantou então, com uma elegância inesperada para um animal tão grande, e com um movimento suave de sua cabeça, fez um gesto como se estivesse indicando algo à frente. João olhou para onde o urso apontava, e, para sua surpresa, viu uma abertura na floresta, uma clareira que ele nunca havia notado antes. Era como se o urso estivesse guiando para ali, como se tivesse algo a ser mostrado, algo que João precisava ver. Com o coração acelerado, João deu um passo à frente. O urso, como se estivesse esperando por ele, começou a se mover na direção da clareira. João seguiu, sem hesitar, e a cada passo, sentia-se mais e mais imerso naquele momento, como se sua vida estivesse se entrelaçando com a daquele animal de uma maneira que ele não poderia compreender, mas que sabia ser real. A clareira estava mais perto agora. A luz da lua começava a brilhar através das árvores, iluminando a trilha à frente. Quando chegaram, João ficou surpreso com o que viu. No centro da clareira, havia uma enorme rocha, com inscrições antigas e misteriosas gravadas em sua superfície. As inscrições estavam cobertas de musgo e sujeira, como se ninguém tivesse prestado atenção nelas por séculos. Mas João sentia que aquilo era importante. Ele se aproximou da rocha, e ao tocá-la, uma sensação de calor percorreu seu corpo. Ele olhou para o urso, que agora estava parado ao seu lado, como se estivesse aguardando. Sem saber o que fazer, João começou a limpar as inscrições com as mãos, tentando revelar as palavras antigas. Conforme o fazia, uma palavra começou a se destacar, escrita em um alfabeto que João não reconhecia, mas que parecia familiar. A palavra era destino, mas que sua alma sentia que precisava trilhar. O homem deu um passo à frente, suas mãos agora tocando a rocha, e mais inscrições começaram a se revelar sob a pressão de seus dedos. O musgo cedeu, e as palavras antigas começaram a ganhar forma, uma após a outra. Não eram apenas palavras, mas uma história, um testemunho que se desdobrava diante dele, e João sentiu como se estivesse invadindo um segredo guardado há milénios. As inscrições falavam sobre um pacto, uma antiga aliança entre os seres humanos e os animais da floresta. Era uma aliança que havia sido rompida, perdida com o passar dos séculos, mas que agora, por alguma razão, estava sendo relembrada. O vento soprou novamente, e João fechou os olhos por um momento, sentindo o frescor da brisa misturado com o peso das palavras que ele acabara de descobrir. A sensação de estar diante de algo muito maior do que ele mesmo o envolvia, e uma parte dele queria recuar, fugir daquele peso. Mas, em outra parte de seu ser, algo o impelia a continuar, a descobrir o que mais estava escondido. O urso deu um passo para frente, tocando a rocha com sua pata gigante. A rocha parecia responder ao toque do animal, um som suave e profundo ecoando pela clareira. João se arrepiou. O urso olhou para ele com aqueles olhos profundos e enigmáticos, e João sentiu que o animal estava esperando algo. Como se a rocha, o pacto, tudo aquilo dependesse dele. O que está acontecendo? João sussurrou, mais para si mesmo do que para o urso. Mas o animal, como se entendesse, inclinou a cabeça, seus olhos fixos nele, com uma expressão que transmitia uma calma quase sobrenatural. Não havia urgência, não havia desespero. Havia apenas a sensação de que o tempo, naquela floresta, não tinha pressa. João olhou novamente para a rocha. Agora, as inscrições estavam mais claras. Ele podia entender algumas palavras, como se um poder inexplicável tivesse aberto sua mente para aquele antigo idioma. Sentiu um aperto no peito, um sentimento de que aquilo era a resposta para algo que ele sempre procurara, embora nunca tivesse feito a pergunta. Era como se seu próprio destino estivesse entrelaçado com aquelas palavras, com aquele pacto. Os homens e os animais, uma vez em harmonia, agora afastados. O pacto se quebrou, mas o laço nunca se rompeu completamente.
A chave está no coração da floresta, onde tudo começou. O destino de ambos será revelado no momento certo. As palavras estavam claras agora, e João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A chave, o coração da floresta, ele sabia que estava em frente a algo profundo, que transcende o que ele imaginava. Ele nunca tivera grande interesse por histórias antigas ou por superstições, mas ali, naquela clareira, diante daquela rocha e do urso, ele sentia que algo muito real e tangível estava acontecendo. O urso então se afastou, sem fazer barulho, movendo-se com uma graça incomum para um animal de seu porte. Ele se dirigiu para a borda da clareira, parando em frente a um tronco caído, grande e envelhecido. João, sentindo uma força inexplicável, seguiu-o. À medida que se aproximava, ele percebeu algo estranhamente familiar. No tronco, escondido sob uma camada de folhas secas e musgo, havia uma pequena abertura, algo que parecia um esconderijo secreto. Com as mãos trêmulas, João afastou as folhas e encontrou o que procurava, uma caixa de madeira envelhecida, com detalhes esculpidos nas laterais. Ele não sabia o que esperava, mas algo dentro dele o dizia que a caixa era importante. Com um gesto cuidadoso, ele levantou a tampa da caixa. Ao fazer isso, uma sensação de calor envolveu sua pele. Dentro da caixa, havia uma pequena estatueta de madeira, cuidadosamente esculpida em forma de um urso, exatamente como o que estava diante dele. A madeira parecia viva, com detalhes tão minuciosos que João quase podia sentir a energia do animal dentro dela. Era uma obra-prima. A estatueta parecia ter sido feita por mãos habilidosas, mas o que mais o surpreendeu foi o símbolo que estava gravado na base dela, um símbolo que ele reconheceu imediatamente. Era o mesmo símbolo que ele tinha visto na rocha. O pacto. O laço entre os humanos e os animais. A chave para o destino deles. João segurou a estatueta com força, sentindo uma onda de emoções tomar conta de si. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que estava no centro de algo muito maior, algo que estava além de sua compreensão. O urso estava ali, o destino estava ali, e ele não podia escapar da responsabilidade que sentia agora. O que devo fazer agora? Perguntou João, sua voz baixa e carregada de incerteza. O urso se aproximou novamente, com os olhos fixos nele, e então, surpreendentemente, fez um som baixo, como se estivesse dizendo algo. João não entendia, mas sentiu que a resposta estava ali, no olhar do animal. O urso não precisava de palavras. Ele estava-lhe dando a direção, e tudo o que João precisava fazer era seguir. Mas o que vinha a seguir? O que ele deveria fazer com a chave, com a estatueta, com o destino que agora o envolvia? O urso, com um último olhar intenso, desapareceu novamente nas sombras da floresta. João, com a estatueta em mãos, sentiu uma força invisível o puxando para frente. Ele sabia que não poderia voltar atrás. A resposta estava à frente, em algum lugar daquela floresta que ele conhecia tão bem, mas que agora parecia um vasto e desconhecido território. E assim, com o coração cheio de perguntas e um futuro incerto, João seguiu em direção ao que o aguardava. João caminhou em direção à densa floresta, com a estatueta firme em sua mão, como se fosse um amuleto que o protegia de um destino ainda por ser revelado. O som de seus passos na terra úmida ecoava ao redor, mas o que mais o marcava era o silêncio. A floresta, que sempre fora um lugar familiar, parecia agora cheia de mistérios, como se as árvores e as sombras que as cobriam guardassem segredos antigos, esperando para serem desvendados. O vento sussurrava entre as folhas, como se algo, ou alguém, estivesse observando seus movimentos. Aquela sensação de ser observado não era nova para João, mas agora ela se tornava esmagadora. Ele sentia uma conexão com a floresta, uma força invisível que o puxava, como se tudo ao seu redor estivesse esperando por ele. Mas havia também um medo crescente. O que ele estava prestes a descobrir? O que aquele destino tinha reservado para ele? Era como se ele estivesse sendo arrastado para algo inevitável, algo maior do que ele poderia imaginar, e não havia como voltar atrás. As árvores, altas e antigas, pareciam-se fechar atrás dele, criando um labirinto impenetrável. O ar se tornava mais denso, carregado com um cheiro de terra molhada em musgo, misturado com algo mais, algo velho. João podia sentir sua respiração se acelerando, o nervosismo crescendo dentro de si, como uma onda prestes a quebrar. O peso da estatueta em sua mão era o único âncora que o impedia de sucumbir ao medo. Ele não sabia o que estava procurando, mas sabia que precisava continuar. O urso, com sua presença silenciosa e sábia, tinha-lhe mostrado o caminho. Agora, ele precisava entender o que isso significava. A chave, a estatueta, a palavra destino, tudo isso estava interligado de uma forma que ele ainda não compreendia, mas que sentia em seu íntimo. A floresta, com seus segredos e mistérios, parecia ser o palco de algo grandioso e, ao mesmo tempo, aterrador. À medida que avançava, o céu começou a escurecer, e as sombras das árvores se alongaram, tornando o ambiente ainda mais sombrio. A luz da lua,
que começava a surgir no horizonte, mal penetrava a espessa copa das árvores. João parou por um momento, ouvindo o som do vento nas folhas e o distante sussurro de uma coruja. Mas havia algo mais, um som mais profundo, mais próximo. Ele não sabia o que era, mas sentiu que vinha da direção à qual ele se dirigia. Com o coração acelerado, João se forçou a continuar. O som parecia crescer, vindo de dentro da floresta, mais forte a cada passo. Não era mais o vento ou os animais noturnos. Era algo que ele não podia ignorar. O ritmo do som agora estava em sintonia com os batimentos de seu coração, como se estivesse sendo guiado por alguma força invisível, algo que ele não podia entender. E então, ele viu. No meio da clareira à frente, uma figura enorme se erguia. João congelou, seu corpo inteiro se tensando em resposta àquilo que estava diante dele. Era o urso, mas não era apenas o urso que ele conhecia. A criatura estava maior, mais imponente, suas cicatrizes antigas evidentes, suas costas curvadas como se carregasse o peso de um segredo milenar. O urso estava parado, olhando fixamente para ele com os olhos que pareciam brilhar sob a luz da lua. João deu um passo hesitante para frente, mas o urso não se moveu. Não havia mais o medo que ele havia sentido na primeira vez, nem a raiva que o animal tivera ao ser libertado da armadilha. O urso parecia calmo, até sereno, como se aguardasse algo. Com um suspiro profundo, João se aproximou, seus passos mais seguros agora. O peso da estatueta em sua mão parecia aumentar, como se o destino estivesse prestes a ser selado. O urso fez um movimento sutil com a cabeça, como se convidasse João a seguir em frente. João não sabia o que mais fazer. Ele apenas seguiu a direção que o urso apontava. A cada passo, a sensação de urgência e mistério aumentava. Ele sentia que a floresta ao redor dele estava viva, que as árvores, as pedras, e até o vento estavam observando. Era como se ele estivesse prestes a entrar em um mundo além do que conhecia, um lugar onde as regras da realidade não se aplicavam mais. No centro da clareira, o urso parou, e João se aproximou dele, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A lua agora estava diretamente acima deles, iluminando a cena com uma luz prateada que dava à floresta uma aura mística. A clareira parecia estar em paz, mas João sabia que estava à beira de algo profundo, algo que mudaria tudo. A estatueta de madeira em sua mão parecia se aquecer. João olhou para ela, e foi então que percebeu algo que ele não tinha notado antes. A estatueta tinha uma pequena abertura na base. Sem pensar, ele colocou seus dedos na abertura, com um movimento lento, pressionou. A madeira cedeu, e dentro da estatueta, uma chave apareceu. A chave era pequena, de um metal escuro e antigo, e estava presa dentro da madeira como se fosse parte da própria criação. João segurou a chave, e, ao fazer isso, uma sensação de poder percorreu seu corpo. Ele olhou para o urso, que agora estava mais próximo, como se aguardasse que ele tomasse uma decisão. O silêncio era absoluto, e João sabia que a resposta estava diante dele. Mas qual era a pergunta? O que ele deveria fazer com a chave? Onde ela se encaixava? De repente, o urso fez um som baixo, como se estivesse dizendo algo. Era um som profundo e grave, como um murmúrio vindo das profundezas da terra. João, sem entender completamente, sentiu a chave em suas mãos brilhar levemente, e então, uma voz, não vinda do urso, mas de algum lugar dentro de sua própria mente, ecoou em sua cabeça. O destino não pode ser ignorado. O que foi perdido precisa ser encontrado. João não sabia de onde vinha aquela voz, mas sabia que era real. Ele sentia em seus ossos que estava na encruzilhada de algo muito maior do que ele mesmo. A chave, a estatueta, o urso, tudo isso estava interligado, e ele não podia mais voltar atrás. O que quer que fosse, o destino o estava guiando até ali. Com o coração apertado, João se aproximou do urso, que agora estava deitado em uma pedra grande, como se estivesse esperando que ele completasse o que tinha começado. João olhou para a chave e para o animal, e então, sentiu uma conexão profunda. Ele não sabia como, mas sentia que estava prestes a desbloquear algo que havia estado escondido por tanto tempo. O urso, com seus olhos antigos e cheios de sabedoria, era a chave para a compreensão. Agora, pensou João, é o momento. Ele ergueu a chave e a colocou na base da estatueta. Quando fez isso, algo mágico aconteceu. A terra sob seus pés vibrou, e uma luz intensa brilhou através da floresta, iluminando tudo ao seu redor. O urso, que havia permanecido imóvel, levantou-se de repente, seus olhos brilhando com uma energia poderosa. A chave estava liberando algo. Algo que havia estado adormecido por séculos. João não podia mais voltar atrás. Ele estava pronto para descobrir o que o destino tinha reservado para ele. A luz intensa que emergiu da estatueta envolveu João, e por um momento, ele perdeu a noção do tempo. O mundo ao seu redor parecia desaparecer, como se ele estivesse flutuando em um lugar fora da realidade. O urso, ao seu lado,
se ergueu com uma força sobrenatural, seus olhos brilhando com uma sabedoria ancestral. A luz que emanava da chave iluminou a clareira inteira, refletindo nas folhas e árvores, criando um cenário místico que parecia transcendental. João fechou os olhos por um momento, sentindo o calor da luz em sua pele, mas não com medo. Era uma sensação de aceitação, como se estivesse sendo aceito por algo maior, algo profundo que ele agora entendia que fazia parte dele. O urso se aproximou lentamente, tocando sua pata no ombro de João, em um gesto de respeito e conexão. Como se dissesse, você agora compreende. Quando João abriu os olhos, a clareira estava silenciosa. A luz se dissipava lentamente, mas a sensação de algo grandioso ainda pairava no ar. O urso deu um último olhar a João, como se estivesse lhe dizendo adeus. E então, com a mesma graça com que apareceu, desapareceu na escuridão da floresta, retornando ao seu lugar de origem. João ficou ali, de pé, com a chave e a estatueta nas mãos, sua mente ainda girando com tudo o que acabara de viver. Ele havia desbloqueado algo muito maior do que ele imaginava. O pacto entre os seres humanos e a natureza, algo perdido há muito tempo, havia sido restaurado, mas de uma maneira diferente, não mais com regras ou promessas antigas, mas com um entendimento profundo e intemporal de que o destino dos humanos e dos animais estava entrelaçado, e que, para viver em harmonia, era preciso respeitar os mistérios da vida. Ele olhou para a floresta, agora em paz, e então para o céu, onde as estrelas começavam a brilhar com mais força, como se estivessem comemorando sua jornada. A resposta que ele procurava não estava apenas na chave ou na estatueta, mas na experiência de se conectar com a natureza de forma tão íntima e verdadeira. Com um último suspiro profundo, João se afastou da clareira, levando a chave consigo, como um lembrete silencioso de que o mundo estava cheio de mistérios esperando para serem descobertos. E, embora sua jornada tivesse chegado ao fim, ele sabia que a verdadeira descoberta ainda estava por vir, algo que ele talvez nunca compreendesse completamente, mas que agora fazia parte de quem ele era. A floresta, silenciosa, parecia sorrir. E João, agora parte de algo muito maior, seguiu seu caminho, com a certeza de que o destino, de alguma forma, sempre nos encontra.